Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast da Unifron, nosso Unifroncast. Nesse episódio a gente vai conversar um pouco mais sobre o agronegócio, as tendências, oportunidades e desafios do agronegócio, principalmente envolvendo as questões voltadas de tecnologia, desenvolvimento, o que mais o agronegócio pode desenvolver. E nesse momento tão esperado, pessoal, estamos aqui, eu, professor Deboleto, e nosso querido professor Paulo César aqui, como hosters, e nossos queridos convidados, o professor Henrique, da Unifron, e o Leonardo Alvarenga e a Melina Gelman, para estar conversando hoje com a gente, trocando uma ideia, falando um pouquinho mais sobre a questão do agronegócio, das questões relacionadas em relação a toda essa questão de tecnologia, inovação e demais. Beleza aí, professor? Antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Unifroncast. É um prazer tê-los aqui conosco e vamos começar com a Melina. Ela que é uma expert em desenvolvimento de startups e, sobretudo, no agronegócio. Eu queria que você se apresentasse para nós e dissesse a sua experiência no desenvolvimento de startups e tecnologia voltada para o agronegócio. Bom, primeiro, super obrigada pelo convite. Eu acho que para a gente é super especial, né, Léo? Via SNEST, o coração do Brasil. Eu acho que se a gente, hoje em dia, lidera um hub do agro, a gente tem que estar. A gente está o agro, né? Mas contando um pouco da história da Melina, assim, eu acho que eu criei minha primeira startup em 2013 para 2014 na Universidade de Tel Aviv. Ninguém falava de startups ainda no Brasil, né? Então, literalmente, tudo era mato. Acho que fui uma das primeiras, se não CEO mulher, né? De startup. Desde lá, acho que todos os grandes eventos ou grandes iniciativas que envolvam uma startup, acho que, de certa forma, eu estou envolvida. E aí, acho que startup é aquilo, é você pegar um grande desafio e transformar em oportunidade, né? Eles brincam o seguinte, que a startup bem-sucedida é aquela que soluciona um problema. O problema é que muita gente acha que o que é um problema não é um problema, ou as pessoas não pagariam por aquilo. E as startups unicórnios, que a gente chama que são os grandes startups, são aquelas que solucionam problemas que as pessoas nem sabiam que eram problemas. Então, a gente cita o caso, sei lá, vou dar um exemplo do Airbnb. Você não imaginava outra forma de hospedagem até vir o Airbnb. Você não entendia que a relação, de certa forma, com o táxi era tão complicada e custosa até vir o Uber. Então, por isso que elas são, hoje em dia, unicórnios, né? E aí, quando você entende esse mundo de inovação, você vê um universo que é o agro, especialmente no país que a gente vive, você entende. E as grandes empresas envolvidas, cheias de dores, é um celeiro, né? É um grande universo para as startups. E aí, eu acho que nesse caso, acho que o Léo vai contar um pouco, o SNEST vem e cai como uma luva, né? O que a gente faz lá é conectar os desafios do setor, por ser muito grande, os desafios são gigantes, com as startups. Seja pegando as startups que já existem ou criando novas. Então, essa é a ideia. E aí, por isso que Mato Grosso do Sul faz todo sentido. E, mais uma vez, obrigada pelo convite. Leonardo Alvarenga, se apresente para nós e diga o que é o SNEST. E qual é a função do SNEST e onde o SNEST está localizado, centralizado fisicamente. Maravilha. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, agradeço aí o convite da Unifron, o convite aqui do Henrique, do Gustavo, do professor PC também. É uma honra estar aqui com a gente, aprender um pouco com vocês, né, durante esses dias que a gente está aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. Bom, sou o Leonardo Alvarenga, hoje sou o CEO do SNEST, né, tenho também, a gente atua com o Agripool, que é uma outra iniciativa que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Hoje, falando um pouquinho do SNEST, o SNEST é um ecossistema de inovação focado em temas do agronegócio e em temas ligados à sustentabilidade. Então, a gente atua principalmente para ajudar as startups a se desenvolverem e ajudar empresas, né, corporações, governo, cooperativas, produtores rurais a se conectarem com as soluções inovadoras das startups, né? Gerar inovação aberta em toda a cadeia agroalimentar do Brasil e do mundo. Leonardo, aproveitando, explica para nós, dentro do SNEST, qual que é a figura da Sociedade Nacional de Agricultura, quando ela nasceu e por que ela resolveu investir na inovação, na criação de tecnologias voltadas para esse hub, linkando o agronegócio à tecnologia. Claro, muito bem lembrado. O SNEST, ele é uma iniciativa
da Sociedade Nacional de Agricultura, a SNA, então, inclusive o nome é SNA Startup Hub, é uma sigla, SNESH. A SNA é uma das instituições mais tradicionais do agronegócio brasileiro. É uma instituição de 128 anos que, durante toda essa trajetória dela, mais do que centenária, se pautou por defender os interesses do agro em toda a sociedade. Além disso, a SNA ela tem uma diretoria e a Academia Nacional de Agricultura. Então, tanto na diretoria quanto na academia, tem pessoas com uma expertise enorme no agro, são grandes notáveis do agro. A gente tem ex-ministro da Agricultura, por exemplo, a senadora Tereza Cristina é uma das acadêmicas, tem grandes produtores rurais na diretoria, na academia. A gente tem grandes técnicos da Embrapa, ex-técnicos da Embrapa também na diretoria e na academia, empresários. Então tem muita gente com muita expertise para entregar para as startups. Além disso, a SNA tem também canais de comunicação muito importantes para o agronegócio. Tem a revista Lavoura também, que é uma revista centenária, tem a mesma idade da instituição, muito lida por agrônomos, por produtores rurais, profissionais do agro de um modo geral. Tem portais importantes também, então a gente consegue dar para inovação canais de comunicação onde eles possam divulgar o seu trabalho. Tá? Então, tudo isso aí são forças que a gente usa também para inovação, para a nossa frente de inovação, que é o SNESH. Professor De Boleto, eu vou encerrar a primeira rodada de perguntas de apresentação dos nossos entrevistados com o professor Henrique Sartori. Eu quero que você se apresente como diretor-geral da Unifron. Eu queria que você falasse um pouco do porquê dessa parceria que está nascendo e qual é a pegada da Unifron nesse hub local de Dourados e Mato Grosso do Sul para a inovação e tecnologia no ensino superior e pós-graduação. Paulo, isso aí é um DNA nosso, né? Então, agradeço imensamente a presença do Leonardo, da Melina, Paulo, Gustavo, que nós estamos aqui conversando sobre uma iniciativa que a gente quer e acredita muito, né? Então, quando a Unifron nasce, a gente pode até chamar que a Unifron é uma startup, né? A gente está nascendo desse DNA, né? De identificar o lado educacional com a pegada do empreendedorismo, né? De entender que a academia ela é muito mais além, né, do que a sala de aula. É óbvio que a sala de aula é importante, é extremamente relevante, o currículo é agregador, é formador, mas também as experiências de vida e o projeto que o aluno vai querer trazer para a gente tem que estar junto. Nós temos que conectar esse propósito, né, de entender a vocação da nossa região com o ideal de formação. Então, quando nós tivemos o conhecimento da iniciativa da SNA, né, da Sociedade Nacional de Agricultura, e automaticamente eu conheço algumas instituições de ensino no Brasil, fui convidado para fazer uma palestra e participar de um workshop na qual a Sociedade Nacional de Agricultura, Gustavo, estava recebendo. E lá eles têm uma faculdade, né, uma educação à distância, um credenciamento do Ministério da Educação. E aí eu tomei conhecimento, através de colegas em comum, de uma iniciativa capitaneada pelo Leonardo, que ele acabou de falar, né, do SNA Startup Hub, que é o SNESH, muito próximo daquilo que nós já prevíamos na Unifron, né, onde a Unifron nasce num ambiente de inovação, né, as ferramentas que a gente está oferecendo para os alunos, para a comunidade, para a cidade, ao mesmo tempo vocacionada ao agronegócio. E nada melhor do que a gente conhecer iniciativas que já estão dando certo, que já deram o primeiro passo, que já estão à frente, que já organizaram, né, iniciativas nesse meio. E, obviamente, nós ficamos muito surpresos e, automaticamente, ali já nasceu o match, né? O pessoal está falando nessa frase agora, diz que tem que estar moderno, né? Então, tem o match para a gente trazer... Né? Literalmente deu match. Deu match. Né? Porque é aquilo que nós colocamos no nosso planejamento, é aquilo que a gente pregou, Melina, desde do nascimento da Unifron, dela ser um hub de oportunidade, um hub de negócio, um hub de educação. Então, sejam muito bem-vindos, para mim é um motivo de muita alegria recebê-los aqui, mostrar um pouquinho daquilo que nós temos de planejamento, pouquinho não, o nosso planejamento nesse sentido, e para a comunidade que nos acompanha, né, aqueles que estão nos vendo, que estão vendo as nossas redes, entender que essa é a pegada do nosso DNA. Bacana. E é interessante a gente comentar, principalmente essa questão do agronegócio, que o agronegócio hoje ele surge como
um grande fator dentro do nosso PIB, né? Vamos colocar assim, principalmente no Brasil, mas destacando aqui Mato Grosso do Sul. Como que vocês veem e o que vocês veem de fator diferencial, principalmente para que o agronegócio possa estar trabalhando junto com tecnologias, relacionado com inovação, com esses projetos diferenciados? O que vocês veem de fatores que podem ser determinantes para que isso dê certo? Essa parceria em relação ao agronegócio, sustentabilidade, inteligência artificial, como é que funciona isso? Acho que é curiosa essa pergunta, né? Porque a gente insiste muito o agro precisa ser mais inovador, tá? Se a gente parar para analisar os últimos anos, tudo de inovação que hoje o agro utiliza, grande parte era startup anos atrás. Então, assim, a inovação vai chegar para você sim ou sim. Ou você vai pegar ela no início muito mais barata, apoiando, às vezes sendo sócio, ou você vai comprar ela pagando muito mais caro lá na frente. Porque não tem como fugir da inovação. Então, o que a gente quer agora, e se você parar para pensar, as grandes inovações do agro hoje em dia, as que se destacam, surgiram da academia. Então, quando você junta esses 3 pontos no mesmo lugar, por isso que o MET, Unifron SNES, faz tanto sentido. Então, o que a gente quer aqui? Que as próximas inovações do Mato Grosso do Sul, no setor agrícola e no Brasil, surjam daqui. Que esses estudantes sejam os daqui, com o apoio de um hub bem estruturado e o MET com a empresa lá na ponta. Porque a empresa ela vai comprar. A questão é se ela vai comprar agora, mais barato, ou se ela vai comprar lá na frente, depois que uma grande empresa comprou e revende, né? Porque se você parar para pensar, as grandes empresas hoje em dia estão comprando startups. É muito mais fácil, então, investir num grande negócio quando ele está nascendo do que depois dele consolidado. Muito mais. E ainda mais um grande negócio que vai ter toda a nossa chancela validando que aquilo ali ele realmente funciona, só precisa do mercado. Então, acho que a ideia nossa é exatamente essa. Leonardo, hoje nós fizemos um voo panorâmico por Dourados, recepcionando vocês aqui, a Unifron e vocês. E o que você achou das potencialidades vendo Dourados de cima? Aliás, em primeiro lugar, muito obrigado por essa oportunidade. Achei maravilhoso, sensacional, né, fazer esse voo e conhecer um pouco mais da região. Dourados é um lugar que tem oportunidade ímpar por estar no coração do agro. Estar no coração do agro brasileiro. Na verdade, o Brasil, acho que todo mundo deve pensar que o Brasil é uma grande fazenda. Então, se você não está trabalhando na fazenda, você está trabalhando para ela. Boa. Então, eu vi isso há um tempo atrás e a partir de então... De alguma forma a fazenda está trabalhando para você, né? Mesmo exatamente. quando você não sabe. A potencialidade brasileira, nós somos uma potência agro. 30% do PIB, é o setor que mais exporta. Hortifruti, carnes, proteína animal em geral, ovos, leite. Exatamente. Sem contar a questão de grãos, pecuária. Então, isso tudo é uma potência. O Brasil ele é bom nisso. Então, a gente tem que olhar de uma forma muito especial e particular para o agro. E voltando ao assunto, como a gente consegue dar inovação para o agro? Durante muitas décadas, e o Brasil se tornou uma potência agro também por isso, a gente teve a atuação da Embrapa. Embrapa foi... Até hoje ela é referência, né? Uma referência. Principalmente técnica, né? Uma referência técnica em relação a qualquer correlacionado ao agro, a referência técnica é a Embrapa, né? Com certeza. A Embrapa, durante muitas décadas, ela proporcionou o crescimento do agro brasileiro como a gente conhece, tornando o Brasil de um importador para um exportador de grãos, um exportador de produtos agrícolas. Mas, de um tempo para cá, isso é uma tendência mundial e uma tendência de outros setores também, não só do agro. O agente inovador mundial são as startups. É o que move a inovação, é o que move o agrotecnológico. E é isso que a gente faz no SNES. E embora o Brasil seja uma fazenda, o Brasil seja uma grande potência do agro, ainda existe, com o perdão do trocadilho, muito mato alto para cortar em questão de inovação para o agro. Há um terreno fértil para desbravar? Muito. Porque vários setores, a gente vê, fintechs, entre outros setores, tiveram um avanço muito grande de inovação, de startups nesses setores. Mas no agro ainda há uma grande resistência à adoção de tecnologia,
ainda há uma questão geracional, inclusive, né, que produtores mais sêniores, digamos assim, Exatamente. não gostam, resistem. O cara não quer nem mexer no WhatsApp. Imagina ele controlar um blockchain. Você já fala disso, ele fala, o que é isso? O que está trabalhando? Cultural, totalmente. É cultural, ele fica um pouco receoso se aquilo vai dar certo ou não, vai botar dinheiro, se aquilo ali vai atrapalhar mais do que ajudar. Então, a gente ajuda muito também nesse processo, né? Então, unir o agro tradicional ao agro tecnológico, quebrar barreiras, fazer pontes, fazer conexões. É para isso que a gente está aqui, esse é o nosso grande propósito. Eu achei bacana que a Melina comentou uma frase que eu escuto muito do Henrique, né? O Henrique fala assim, a gente unir a prática, né? Aquela questão de mão na massa mesmo, da realidade do agronegócio, da realidade, com a técnica, né? Ou melhor dizendo, com a teoria de sala de aula, né? E Henrique, qual que é a ideia central da Unifron nessa construção? Como que a Unifron vem organizando esses projetos para que ela consiga cada vez mais alcançar esse objetivo de fazer a união da prática com a teoria, principalmente dentro da sala de aula? Gustavo, o que a gente tenta empregar aqui no dia a dia nosso, e vai estar na boca de todo mundo daqui a pouco, no dia 24, começam as aulas, né? Exato, bem E lembrado. aí, Pessoal, olha só, dia 24, Spoiler iniciando aí, a spoiler. horas todos aqui, viu? Contamos com você, hein? Aula com o professor Henrique Sartori. Aí o que acontece? Dia 24, a turma vai ver que aqui é diferente, né? Que o aluno é mão na massa, que o aluno vai chegar aqui como um adulto, né? E a gente vai ter que tratá-lo como uma pessoa emancipada. Explica o que ele vai ter que falar de projeto de vida. No Boa. primeiro dia ele tem que chegar e apresentar um projeto de vida pra gente, certo? Primeiro professor? dia a gente quer saber o que ele vai ser quando crescer, né? Saber que ele já está aqui crescidinho, né? Então ele vai ter que entender o papel dele. E nessa busca, Gustavo, Paulo, Melina, Léo, a gente precisa estar inserido naquilo que é importante no nosso contexto. Então, claro que você está conversando sobre tecnologia é vital, né? Hoje a gente estava conversando, os nossos filhos, eles nascem, né, nativos digitais, né? A geração do touch, né? Então tudo é no dedo, tudo é aqui, ele já conhece uma dinâmica, algo que a gente já nasce online, né? A geração da internet somos nós. Os nossos filhos serão a geração da inteligência artificial, que é a nova internet, né? Então, se a gente não entender esse contexto na educação e tratar a educação olhando o retrovisor, entendendo que o aluno tem que ficar aqui conosco 800 horas, 200 dias letivos, 3.600 horas para ele se formar, sem ter uma perspectiva do que ele vai encontrar, né? E, obviamente, só falar para ele, seguinte, você vai ficar aqui 4 anos, 5 anos, 2 anos estudando conosco, mas você só pode pensar no que você vai fazer na vida para ganhar dinheiro, para sustentar sua família, para ter o seu conforto daqui 4 anos. Imagina só a cabeça dele. Então ele já entra aqui com um propósito. Com um propósito. Imagina só, é o que nos ensinaram, né, PC? Então, vamos falar assim, quando você se formar... Não, eu não digo o que nos ensinaram, eu digo o que nós vamos ensinar aqui. O que nós encontramos. O que nós encontramos era aquilo. Daqui 5 anos você vai pensar o que você vai fazer na vida. Você vai começar a estudar para concurso. E o aluno O nosso é no dia 1. No dia 1 ele já chega com um projeto de vida. No dia 1 ele vai ter que já saber que ele vai ter que enfrentar e vai nos entregar um projeto de vida. Para que nós possamos dar para ele toda essa estrutura. Mas e se o cara chegar aqui e não souber o que ele quer? Aí a gente pega na mão. Boa. Né? Então, o que é pegar na mão? E o que é pegar na mão é o seguinte: projeto de vida dele, constituído conosco, construído dentro da nossa estrutura, com ele, fazendo parte, né? Sendo parte, protagonista do processo. É dar para ele noção jurídica, noção financeira, contábil, fiscal, marketing, psicológica. Mentoria na veia. Né? Ou seja, desenvolver nele algumas soft skills que eu nunca tive na faculdade. Ninguém me ensinou a falar, ninguém me ensinou a vestir, ninguém me ensinou a portar numa reunião, ninguém me ensinou oratória. Né? Soft skills. Aí eu vou pegar o gancho e vou falar assim, como eu posso converter para a inteligência artificial que ele falou, para eu criar um negócio tecnológico aliando essa formação teórica, tradicional, graduação, com projeto de vida, convertendo isso numa startup. Ele pode ganhar dinheiro já desde o princípio com isso aí, Melina? Cases, inspirações. Fala um para nós, então. Vamos falar de case aqui, gente. Isso é claro, né? Isso é uma coisa muito A gente boa. tem várias startups que surgiram de universidade, tá? Que eram projetos embrionários
que encontravam um suporte raro nas universidades hoje em dia de algum professor com essa Tinha visão. uma mentoria Com essa dessa. visão, que entendeu, olha, isso pode ter um financiamento, desse financiamento, de novo, fora da curva, né? Pegar alguém fora da curva. Então, porque quando você não tem essa assessoria, essa mentoria, você tem que, de certa forma, ser um pouco diferenciado ou buscar em outro lugar, que não é a realidade de todo mundo. E aí ele pegava aquilo vira um edital, aquele edital vira uma startup que consegue encaixar e ter a facilidade da venda, que também é muito difícil, né? Esse empreendedorismo na veia que nem todo mundo nasce. E você conecta com alguma empresa que, resolveu o problema, ganhou dinheiro. Agora, quantos? A gente pensa, né? As principais universidades, no nosso caso, Rio de Janeiro, batem cabeça o tempo inteiro, que os meus alunos saem desesperados no mundo, né? Exato. E aí eu acho que o mais ilustre desempregado. Exato, mas eu acho que quando a gente entendeu melhor a Unifron e entendeu esse acompanhamento, acho que para mim, além de você trabalhar essas soft skills que é tão necessária, a gente estuda, isso tem que estar no ensino médio, né? A gente tem que, até para ele Preparação pro decidir, mercado, né? até para ele decidir o que fazer de faculdade, ele precisa Exatamente. desse apoio, né? Que é outra coisa que eu acho que, de certa forma, também vai vir. Mas, assim, o mundo, ele muda muito em 4 anos. Hoje em dia, cada vez mais, a cada 6 meses o mundo é outro. Cada 1 ano o mundo é outro. Então, quando vocês também fazem esse acompanhamento direto do aluno, vocês estão ajudando ele a se adaptar às mudanças do mundo. Então, que é tão importante, até mais importante do que só conexão com o mercado de trabalho. Claro. Né? O mundo é outro. Então, eu acho que assim, isso é necessário. Acho que vocês estão desbravando um oceano azul que depois vai muita gente vir atrás, né? Mas que é extremamente necessário. No modelo do mundo que a gente vive, com essa nova geração que vive, sem isso as coisas não vão andar e cada vez mais eles vão ter menos interesse para a educação, que é tão necessária. Porque tudo que a gente está falando aqui agora parte de um processo de educação. E a educação de você quebrar algo cultural, a educação de você explicar para uma geração antiga o que funciona, como que você se adapta às gerações novas, como é que a geração nova se adapta a gente, tudo processo de educação. Então, quando você insere isso tudo na prática, aí é o que eles precisam para literalmente decolar, né? A educação é transformadora, né? E é Exato. isso que é bacana. Exato. E, Melina, a sua experiência é interessante você comentar e principalmente trazer esse posicionamento real da sua experiência. A gente consegue, quando você fala assim, ela foi lá, a startup foi lá, criou, buscou dinheiro, construiu, é aquela ideia que todo mundo fala do unicórnio, é aquela procura ideal do unicórnio. Como é que funciona essa relação, Melina? Eu acho que você começa primeiro treinando a pessoa a ser resolver problemas, tá? Eu acho que quando você... A principal soft skills que eu acho que todo mundo tem que ter é pensar em sempre ter a cabeça de resolver problema. Imagina se você ensina para um aluno de ensino médio a ter a cabeça de resolver problema. A vida dele está feita. Porque problemas, eles não são problemas só comerciais, né? Você tem problemas na vida. E resolver eles é o que faz você crescer como ser humano, profissionalmente ou pessoalmente. Você vale não pelo seu conhecimento, o tanto Exato. do problema que você consegue resolver. Exato. Então, ao longo de um curso universitário, ele vai ver vários problemas naquela área que ele decidiu estudar, naquele cenário que ele decidiu trabalhar. Se você começa a mostrar para ele que todos os problemas que ele vê ao longo do curso, eles são oportunidades, eles podem virar negócios, ele vai ver o problema com uma cabeça diferente. Na verdade, ele não vê mais problema, ele começa a ver oportunidade. Essa é a questão. Então, o que você, do cenário que você resolveu, que nesse caso agora é o agro, o que você vê de oportunidade? O que é um desafio para você, pode virar uma proposta de valor, pode virar uma nova empresa. Quer dizer que o DNA da Unifron, em ter metodologias ativas como método de ensino, já é um ambiente, um campo propício a garimpar essas oportunidades. Ainda mais porque você já vai dar um match, você sabe o problema, transformou em oportunidade, criou alguém que criou soluções para aquela oportunidade, você falou, senhor do problema, olha aqui o que eu tenho de oportunidade. Se aqui você já está resolvendo o problema, isso aqui pode se transformar e você monetizar. Exatamente. Se me permite, sem te interromper, menina. Claro. Mas o que acontece? É o aprender fazendo. É exato. Então você vai com a mão na massa, vai fazer. E o que é impressionante, sabe o que é impressionante? Muitas vezes os jovens, o adulto que chega aqui, ele nunca teve uma oportunidade de pensar. De pensar. Às vezes ele tem ideias magníficas, mas uma questão social, uma falta de oportunidade, ele achava que isso era inacessível para ele. E aqui a pegada vai ser diferente. Então nós vamos mostrar para o nosso aluno, né, no dia 0, no dia 1 dele, que aqui ele é permitido pensar. Né? Ele pode pensar, ele pode propor, ele pode errar conosco.
E ele pode ter conosco um acesso que às vezes no ensino médio ele não teve, na educação básica ele não teve, em outra experiência na educação superior ele sequer pensou que isso era possível. Então, a partir disso, a gente formata a ideia, o curso, o pedagógico, juntamente com a oportunidade de transformar a vida daquela pessoa que está conosco, Claro. daquele aluno. E não só da boca para fora, porque a gente podia fazer isso como marketing, né? Vem aqui estudar na Melhor, você vai mudar a sua vida, transformar. Como todas Frases as e outras tal. fazem, É, né? como Como frases clichês, né? Frase feita. Frase feita. Frase feita. Mas o que vai ser a nossa realização aqui? É saber que ele chegou aqui de um jeito, vai sair de outro melhor, e com uma proposta clara do desempenho dele para melhorar a vida. Claro que nós vamos pegar na mão, ensinar como é que faz, desenvolve o soft skill, a habilidade necessária, mas ele vai ter que saber que o sucesso dele depende dele. Não vai depender do governo, não vai depender da faculdade, não vai depender da família dele, é dele. Então, se ele quer entrar aqui diferente e sair melhor, conosco, a gente vai ensinar ele a fazer isso. Ele Né? pode ser o protagonista do, Ele é o do destino dele. A Unifron vai fazer 100% da parte dela, mas o 100% da parte Da dele... parte dele. É igual a gente tem que pede fazer para isso. Deus, Tava né? até mais, né? A gente Mais que pede- 100%. é, Ah, entregando nesse A gente nível, pede sempre- professor, a gente muito sempre mais. pede sempre para Deus, né? Deus, por favor, me dê isso. Faça sua Tem que parte. ajudar Deus a te ajudar, né? Faz sua parte que eu vou te ajudar, vou te capacitar, dar sabedoria, tudo aqui. Aí, Ô Leonardo, Papai do Céu ajuda. conta para nós um case. É o seguinte, eu queria que você falasse para nós, há um curso específico que o ambiente tecnológico ele é propício ou a gente pode potencializar essa tecnologia em vários cursos de graduação? Porque a gente tem muito, é só curso tal que é propício Só à TI que tecnologia, mexe só com TI. tecnologia. Só TI que pode. Ah, esse inovar. engessamento Só eu TI que tenho pode um inovar. ambiente de oportunidades em outros cursos que não são do ramo da tecnologia pura. Não, na minha opinião, todos os cursos deveriam ter no DNA o empreendedorismo, né? Porque você é o indivíduo que cresce e se instrui como um empreendedor, como a Melina falou, ele é capaz de resolver problemas, seja ele um biólogo, um agrônomo, um economista, um administrador ou, sei lá, um profissional de educação física, um advogado, qualquer um médico, por exemplo. Então, de fato, existem alguns cursos hoje, tradicionalmente, que você aprende a ser muito bom naquele específico, né? Mas A dogmática. você aprende exatamente isso, a ser um profissional, um médico, um excelente cirurgião plástico. Mas ele não vai saber como ele vai gerir o negócio dele, como ele vai conseguir gerenciar a clínica dele. Então, aqui eu acho muito legal essa iniciativa de vocês terem no DNA essa questão de formar empreendedores, porque vocês não vão formar, digamos, técnicos, vocês vão formar profissionais empresários, seja a profissão, seja o ramo que eles escolherem. Eu queria que o professor Deboleto falasse para nós sobre justamente esse ambiente da educação à distância. A Unifron é só cursos presenciais ou nós vamos ter isso e se apresente como coordenador dos cursos da área à distância? Bacana, professor. Obrigado aí pela oportunidade. A gente não entrou... Sem ficar vermelho, hein? Né? Sem ficar vermelho, né, A professor? galera ficou vermelha. Tá chegando dos States, aí ele tá... Obrigado, professor, pela oportunidade. O bacana é o seguinte, agora voltando à questão da... como à frente da coordenação de EAD e pós-graduação da Unifron, como o Henrique, como o senhor está sabendo, e a gente sempre se posicionando dentro da Unifron, é que a gente tem no sangue esse DNA buscando sempre inovar e principalmente trazer uma questão empreendedora. Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa empreender não é só ela abrir um negócio, é ela ser uma pessoa diferenciada e buscar isso para o mercado de trabalho. Então, a partir do momento que o nosso aluno, ele vem para cá para a Unifron, ele se posiciona, ele vem para cá fazer um curso de maneira diferenciada com a gente que está por trás, construindo uma metodologia totalmente diferenciada, totalmente construída com bases empreendedoras, com base de tecnologia de inovação, ele vai sair para o mercado de trabalho totalmente diferenciado. Ele, como a gente conversa, fala, é uma nova geração de alunos, é um novo posicionamento da educação. É isso que eu acredito todos os dias e principalmente na construção dos nossos cursos, é esse posicionamento que a gente quer trazer, que a gente está buscando um novo marco para a educação, local principalmente,
mas que a gente vem para diferenciar e trazer oportunidades para o aluno da Unifron. O aluno ele vai buscar e vai conseguir oportunidades por ele ter uma tratativa, ter um conhecimento diferenciado aqui dentro. E a experiência de vocês, que vocês rodam o Brasil com tecnologia, o aluno ele consegue fazer uma formação técnica aliada a isso e ainda ganhar dinheiro durante a faculdade? Eu acho que antes de responder, assim, pegando um pouco do gancho, cabeça de startup. Startup é algo inovadora, escalável. Sem o EAD, a escalabilidade vai ficar complicada. Totalmente. E não dá para você criar algo só para Dourados. Se é algo tão diferencial assim, quem estiver em outros estados tem que entender que precisa disso. Entender que essa pegada. Então, acho que bom que vocês pensaram também no EAD e entenderam que Dourados precisa, Mato Grosso precisa, que bom que está aqui, algo inovador surgindo daqui, mas que com oportunidade para os outros, né? E aí eu acho que respondendo um pouco da sua pergunta, o que a gente vê muito sim, com certeza, eu acho que sim, se você entende que projetos que vão surgir de problemas que viram oportunidades desde o início, você tem aquela fase de maturação da empresa. Então, se você alinha a fase de maturação, a tua fase de estudo, né? No final você sai alguém mais preparado e com uma startup, com a empresa pronta, que é o ideal. Então, assim, você já às vezes consegue financiamento, né, para ela ao longo, muito pelo fato de você ter esse suporte. Porque qual que é a questão do dinheiro, tá? Do dinheiro que envolve o mundo das startups? É arriscado. Envolve, né? Ele é arriscado, tá? Ele é um investimento. Quanto mais inicial, mais arriscado, né? Então, você precisa ter, querendo ou não, um feeling muito, muito forte de negócio para entender e achar algo muito disruptivo. O que minimiza um pouco esse risco? As chancelas. E aí, acho que nesse caso, as startups, muito dos Nest, contam muito com isso. Então, já passaram por uma seleção. Mas e as de fase inicial, que a gente acaba apoiando menos? O quanto que tem essa parte tecnológica e educacional envolvida? Essas iniciais então, são o chancelador disso pode ser a Unifron. Com certeza. Pode. Eu vou com certeza. dar um spoilerzinho aqui. Não só o chancelador, mas o investidor ser a própria faculdade. Então, nós estamos preparando... O aluno pode ser seu sócio. O aluno pode ser o nosso sócio. E nós podemos ser sócios do nosso aluno. Se ele vem com uma ideia, trabalha essa ideia conosco e automaticamente, tendo a nossa mentoria, o nosso acompanhamento, por que não investir naquilo que a gente acredita? Né? Com certeza. Então, tem um amigo do Henrique que ele fala assim, obstinado, você pode ser meu sócio, certo, Henrique? É isso aí. Muito bem dele, né? A inspiração dos amigos, das pessoas que estão na frente da gente. A gente está falando do Janguier, tá? Um abraço pro Janguier Diniz. Ele que chama os alunos dele e futuros sócios de obstinados. Vou aproveitar aqui só e até assim para ver se tem essa relação, eu acho bastante interessante. O professor Paulo César aqui, como coordenador do curso de Direito. Professor, como que fica em todo esse papel a questão do curso de Direito posicionado principalmente para o agronegócio e para a inovação? Como que a gente consegue aproveitar todo esse processo? Como que ele consegue se posicionar pegando a questão do curso do Direito? Vamos partir desse princípio que nós estamos programando. O curso de Direito ele começa as aulas agora, a primeira turma, no dia 24 de fevereiro. E a gente, desde o princípio, professor Gustavo, a gente já pensa no seguinte. O acadêmico, o aluno de Direito da Unifron, ele tem que saber qual é o seu entorno e o que move a nossa matriz econômica do entorno. E é sabido por todos que a matriz econômica preponderante aqui no sul do Mato Grosso do Sul e quase todo o estado de Mato Grosso do Sul, que é, um parênteses aqui, é um dos poucos estados do Brasil que cresce a índices China, acima dos 5% ao ano, então isso aí é um ponto fora da curva no Brasil, é que o nosso curso de Direito ele vai ressaltar essa nossa vocação. Então, nós temos uma vocação do agronegócio e nós não podemos se desapegar disso. Então, nós não podemos tratar o agro como um vilão. A gente tem que tratar o agro como um dos maiores aliados da matriz econômica de Dourados e do Mato Grosso do Sul. E o curso de Direito vai tratar o agronegócio da mesma forma, buscando soluções para o agronegócio. A leitura atenta de contratos do agronegócio, a recuperação judicial no agronegócio, a busca por soluções para o agronegócio. O direito é dinâmico, né? Exatamente. Então, a gente vai verificar o fato social do agronegócio para trazer soluções para esse agro, seja agro corporativo, seja agro pequenos produtores do agro.
E é essa visão que o curso de Direito quer ter de parceria com o agronegócio. Ele já vem preparado, esse projeto do curso de Direito da Unifron já vem preparado nessa pegada, professor? Com certeza. Desde a primeira turma, o agronegócio vai ser um canal, um balizador das nossas ações enquanto operadores do direito em Dourados e Mato Grosso do Sul. E tudo isso envolvendo essa ideia da mentoria, dessa ideia do acompanhamento que o professor Henrique levantou aqui? Eu posso falar aqui com conhecimento de causa. A nossa primeira turma vai ter um programa chamado Unifron Law Hub, que é um programa de formação concentrado de 12 anos em 5, onde o aluno ele chega aqui para estudar direito, ele em 2 anos faz um curso EAD para ter uma graduação tecnológica, ele tem uma mentoria de empreendedorismo jurídico, ele tem uma pós-graduação na área do direito ou da gestão, ele tem um curso preparatório para um curso de acesso à OAB e ele também tem a formação em direito ao final com o seu projeto de vida viabilizado, com toda essa mentoria como uma espécie de hub, como o SNESH é para as suas startups. Tudo isso agregando para o aluno cada vez mais essa oportunidade de desenvolver, crescer no agronegócio ou dentro da carreira que ele buscar. Com certeza. É claro que o agronegócio é a nossa mola propulsora, mas em todas as esferas de atuação, todos os campos das ciências sociais, humanas e aplicadas em geral. Sabe por quê, Gustavo? Deixa eu pegar um gancho aqui para trazer, elucidar uma coisa que é legal. Quando a gente fala de empreendedorismo, é claro que a gente olha o ambiente privado, né? O ambiente privado, o ambiente, né, da vida comercial, da transação privada, dentro, compra e venda e tal. Mas também tem o lado do empreendedorismo público, né, que eu quero ressaltar. Porque às vezes a pessoa tem uma vocação para uma carreira pública. E por que não ajudá-lo? Né? O sonho dela é ser juiz. O sonho dela é ser juiz, o sonho dela é ser promotor, defensor, um técnico, dono de cartório, né? Ser um assessor. E a gente vai ajudar ele nesse processo também de empreender na sua carreira pública, preparando ele, fazendo uma organização de estudo, entendendo que há investimento da parte dele também, porque hoje para você prestar um concurso público você tem que investir tempo, dedicação, né? Às vezes o recurso da família, né? Para se privar de um trabalho extra para poder investir. Então tudo isso ele tem que saber que ele vai ter um começo, meio e fim e um resultado. Né? Então não vai ter o preconceito de você falar assim, olha, a nossa faculdade é só propedêutica, nós vamos formar aqui acadêmicos. Não, então o aluno que quer ser concurseiro para uma carreira jurídica, ele também vai ter guarida na Unifron. Vai, claro, porque faz parte. Então se ele tem a formação, ele vai ter o certificado dele, o diploma, para ele buscar a carreira que ele quiser. E é claro que nós vamos incentivar muito que o projeto de vida que será desenvolvido seja dele e não nosso. Exato. Então ele escolhe. É um projeto dele, é um projeto do aluno. Se ele quer ser professor, você vai exatamente. dar condições. Ninguém vai entrar aqui, né, na mente do aluno para falar que ele tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não. Você precisa conhecer isso para poder tomar a sua decisão. Então, o aluno, em primeiro momento, ele vai ter acesso a todas as informações necessárias, sem força a barra. Liberdade pedagógica. Liberdade pedagógica, de escolha de caminho dele, que é o que eu mais priorizo e mais valorizo. É a liberdade de você escolher o que você quer ser da vida. Se você quer ser um bom profissional do direito, vai buscar a sua carreira. Se a partir do direito você quer ser um bom empresário, vamos te ajudar a ser empresário. Se eu quero ser o número 1 do concurso para defensor, para delegado, para agente da polícia, vamos te ajudar a ser isso. Agora, cercado disso tudo está a nossa vocação, que é a vocação regional, que nós olhamos oportunidades, que é o agronegócio, que é se posicionar na tecnologia, no empreendedorismo, né? E, obviamente, ter currículos antenados com toda essa vocação. Eu queria perguntar para a Melina, nessa esteira de raciocínio, editais públicos. Vamos imaginar, a gente estava falando agora há pouco ali em off aqui, sobre os incêndios no Pantanal. Há oportunidades também, como políticas públicas linkadas aí com a iniciativa pública, para quem quer inovar? Muito. E assim, a lei de inovação a mais famosa e evoluída do país é do Mato Grosso do Sul. É do Mato Grosso do Sul. A lei de inovação de vocês é referência no Brasil e em outros países. Inclusive, a gente sabe, ela é utilizada como base para outras leis que estão surgindo. E dentro da lei de inovação tem um facilitador, que é o poder público conseguir contratar startups,
de forma mais prática, porque a questão é burocracia, tá? E eu gostei de quando o Henrique me falou que as carreiras tradicionais aqui também vão ter vez, só que elas não vão ser tão tradicionais. Não, então, ao mesmo tempo, qual o problema dos juristas novos? Eles têm que estar antenados. Claro. Então, você pode ser decidir ser um juiz, seguir uma carreira de direito tradicional, mas antenado às tendências do mundo, porque você vai estar numa faculdade que está antenada às tendências do mundo, né? Você é um ser humano. Exatamente, exatamente. E aí, quando você vem para o edital público, o que você fez? A gente estava comentando hoje, o que tem de startup que pode fazer, ajudar a prevenção de incêndios, que hoje em dia, que agora a Califórnia está usando, que o Brasil poderia estar usando, que são inclusive brasileiras, resolveriam o problema dos próximos incêndios. Que tem startups que ajudam a pegar solos degradados e voltarem eles a serem férteis, que são utilizados problemas. Que são utilizados nos desertos, para plantar no deserto, que às vezes o solo está muito pior do que aqui. Então, às vezes, os maiores dramas do poder público têm solução. O que antes não existia era como contratar. E aí, outra coisa que o fato dessas ideias nascerem com o apoio da Unifron é que dá, talvez, para o poder público a chancela e um peso e uma garantia de que aquilo ali efetivamente funciona. E não obriga ele a comprar das grandes e tradicionais empresas, que é exatamente o que a gente não quer, né? Exatamente o que a gente quer divulgar, né? A gente quer incentivar que fujam das grandes empresas para que abram a cabeça para as ações efetivamente inovadoras que acontecem. Deixa eu só fazer uma... a Melina comentou um negócio aqui e o professor Henrique tinha comentado uma situação que eu achei bastante interessante. Professor, nessa construção do aluno da Unifron, voltado à questão do direito, pegando o viés que o professor Paulo comentou, ele também vai ter acesso a toda essa ideia, essa construção que a SNESH está construindo, de trazer inovação, voltado ao agronegócio, poder ser um sócio. Como é que vai funcionar essa questão voltada ao direito, ao aluno do direito em si? Olha, a gente tem nesse ambiente alguns desafios, né? Primeiro entender aqui o gancho que a Melina colocou aqui. Profissões tradicionais, como é que elas se encontram no mundo cotidiano, no dia de hoje, né? A gente está acabando de falar em inteligência artificial, em tecnologia, em disruptividade e tal. Como é que essas profissões tradicionais se encontram? Vou dar alguns exemplos, né? Hoje, por exemplo, quando eu sou formado em Direito, mas nunca exerci a profissão, né? Mas quando eu estudava, não existia processo eletrônico, né? O processo era papel, era físico. Hoje, ninguém consegue mais trabalhar com documento físico. Hoje, todo mundo trabalha em processo eletrônico, em certificação digital, né? Então, através dessa tecnologia, ela trouxe a profissão em um outro patamar, que há 20 anos atrás ninguém considerava, né? Jamais, principalmente na nossa tradição cartorial lusitana, né, que tudo precisa de um carimbo, de um selo, né, de uma certificação de 2 ou 3 para dar validade. Hoje em dia, a inteligência artificial dá validade. Hoje em dia, né, toda a parte tecnológica que confere a rastreabilidade de um documento ajudou, inclusive, a dar mais confiança ao negócio. Muito mais ao processo, porque você consegue pegar, rastrear, identificar quem trabalhou, entender quantas vezes a pessoa acessou o documento, quantas horas se dedicou a isso. Então, a tecnologia veio e mudou uma profissão. Então, quando a gente fala, o direito, como é que ele se situa nisso? Geralmente nesses exemplos, né? Se a gente for levar da medicina, que é uma outra profissão super tradicional, hoje a robótica está dentro da medicina, né? E o médico hoje em dia tem que se capacitar ainda mais com um técnico, né, com uma pessoa que conhece, desenvolve sistema para poder fazer sua operação e para poder ter a certificação para poder utilizar aquela ferramenta. Então, N profissões hoje, várias profissões hoje, estão sendo desafiadas justamente por isso. E a gente cai, às vezes, no debate errado de achar que é o fim da profissão. E, na verdade, não é. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui na nossa região, que nós temos uma vocação, que o governo do estado tem olhado muito para o desenvolvimento econômico e social da nossa população através do incentivo do agronegócio, da vocação natural e estratégica, entender que o direito está vocacionado a isso. O PC falou agora há pouco, professor Paulo, olha, é contrato, né? É transação.
é você conseguir fazer uma assessoria, uma consultoria para as partes se entenderem no processo, né? Tanto de oferta, quanto demanda, quanto apresentação de um produto, quanto de contratação de outro. São questões de sucessão. Principalmente Né? hoje em dia. Por exemplo, o pai é produtor, ou o pai tem uma roça, o filho quer mecanizar, mas precisa comprar, e aí entra a questão de sucessão, de quem vai herdar, Até de venda, né, constituição de venda, M&As, processos de fusão e aquisição entre familiares, entre empresas agropastoristas, já nem esse termo mais fala, né? Agropastoria, coisa do seu pai. Agroempresas. Agroempresas, agroindústrias, né? Não estamos mais nas capitanias hereditárias, é agroindústria. Agroindústria agora. De vez em O quando eu agrotec. tenho um ato falho aqui, denuncia a idade. Mas aí dentro desse contexto, você tem a questão de holding familiar, que é uma inovação, né, legal, é uma lei recente, né, que o produtor rural, que não só o grande, a gente não fala de agronegócio olhando só quem tem latifúndio, só quem tem grande extensão de terra ou grandes acessos ao financiamento. É o pequeno, é o médio. É aquela agricultura de A própria subsistência. recuperação judicial, que está sendo tão utilizada agora, é Exatamente, recente, é. no agro principalmente. Então tem N frentes que nós podemos colocar e podemos trabalhar, né? Hoje mesmo a gente estava falando que o direito agrega muito a visão da produção e do agronegócio justamente porque dá a segurança que um negócio precisa. Exatamente. Né? De você ter bons profissionais que conheçam a linguagem daquela região. Né? É a mesma coisa. Hoje eu vou daqui a pouco, saio daqui e vou me aventurar na Suíça abrir um banco. Eu não conheço a linguagem. Eu não conheço o métier, o meio. Você pode Né? não abrir um banco, mas você pode abrir uma fintech. Sim, mas aí o que Você vai acontece? precisar de um jurídico antenado, Antenado, no direito digital, naquela nas criptomoedas. linguagem, Toda startup precisa. no contexto normativo, eu tenho que entender aquilo lá. E se eu não entendo, eu vou me aproximar De com quem quem entende. entende. E aí, aproveitando o ensejo, e a gente já caminhando para o final, que a gente tem pouco tempo. Leonardo, fala uma coisa para nós. O poder público fomenta, a academia é um hub. E as empresas, as corporações, elas estão ávidas, elas querem essas soluções? Qual que é o papel das empresas em fomentar isso aí? As grandes empresas, corporações, o interesse nessas soluções. Então, as corporações do agro, elas têm um papel vital, essencial, em fomentar a inovação em todo o agronegócio. A gente ajuda muito elas a fazer essa conexão entre as startups, escolher boas startups para que elas possam utilizar, aumentar a produtividade delas através de programas de inovação aberta. Então, é daí, e junto com a integração com os produtores rurais, a gente tem toda a cadeia sendo abastecida com inovação e a gente consegue entregar ali aumentar a produtividade de um modo geral, ou seja, fazer mais com menos custos e em menos tempo. E só aproveitando o ensejo ali do Leonardo, é uma dúvida que me surge muito e muitas vezes pode ser a dúvida do nosso ouvinte ali. Quando a gente fala de inovação, tecnologia aqui no estado do Mato Grosso do Sul, existe muita oportunidade para fora? Por exemplo, a gente desenvolver um programa aqui, desenvolver um projeto e conseguir exportar isso daí para outros países, Oriente Médio. Será que isso é uma realidade próxima ou muito distante nossa hoje? Uhum. Eu vou deixar a Melina falar depois, mas botando em termos práticos, eu acho que a tecnologia que a gente pode exportar é a que começa no agro, as agtechs. O melhor produto É do isso agro, que né? é o melhor que a gente pode desenvolver aqui dentro do Brasil para exportar para outros países. Porque é isso que a gente é bom. Nosso DNA. É isso, é o nosso DNA. É isso que a gente sabe fazer, de um modo geral. É só a frase, é isso que né, a Léo? gente Ou a gente trabalha numa grande fazenda, né? A Ou gente você trabalha numa trabalha na fazenda. fazenda ou para a Exato. fazenda. A Embrapa, durante muito tempo, ela exportou tecnologia. O caso é agora, as agtechs brasileiras estão exportando. O que a gente não pode deixar são as agtechs pensarem que o mercado brasileiro é o suficiente para elas. Boa. E muitas pensam nisso. Na verdade, grande parte pensa nisso. Então, aqui nos SNES, a gente, desde o dia 1, coloca na cabeça delas que ótimo, você tem que pensar nacionalmente,
porque o mercado brasileiro para o agro é gigante, é um país com tamanho continental, mas elas têm que pensar, se elas quiserem de fato virar... eu acho que é difícil virar um unicórnio no agro por uma série de questões, mas se elas quiserem de fato serem gigantes e até mais do que isso, impedir o aparecimento de startups de fora e para competir aqui também, elas têm que pensar em acessar o mercado internacional. Fantástico. Para a gente saber mais sobre o trabalho do SNESH, da SNA, fala para nós as redes sociais, os contatos, o site, para as pessoas poderem consultar e a gente dar seguimento, um follow-up aqui em relação a esse nosso bate-papo. Redes sociais, o SNESH, Instagram é snesh.inovação. A gente tem o LinkedIn também, né? Você procura lá SNESH, SNA Startup Hub. Pode me procurar no Instagram também, no LinkedIn, Leonardo BMA ou então Leonardo Alvarenga, né? Melina? Melina também, deixe sua contribuição em termos de redes sociais e follow-up, o que pode ser feito aí para a gente continuar esse nosso bate-papo iniciado aqui. Acho que as redes sociais do SNESH estão sempre abertas para qualquer um que tenha dúvidas e queira inovar no agro, tá? E aí acho que muito em breve também, né, as da Unifron, né, Henrique, para entender como esse polo, né? Eu vou pegar um pouco do gancho da pergunta do Gustavo, em relação às grandes empresas, né, Léo, que será que elas precisam disso? Muitas precisam e buscam. As que não buscam porque não sabem que precisam ainda. Ou porque elas não sabem que tem solução para as dores delas, ou porque às vezes as soluções elas ainda não sabem que são dores. Então, de novo, por isso que um trabalho que a gente faz é tão necessário. Tá? Em relação a editais, concordo 100% com o Léo. Acho que assim, o Brasil ele é capital do agro, então os países de fora vão querer soluções do agro de quem é capital do agro, né? De quem é a fazenda, como a gente chama. Então, acho que vai ser inquestionável você levar uma startup do agro para qualquer outro país, dizendo que vem do Brasil. E uma outra coisa, em relação internacional, vários consulados e embaixadas têm editais abertos, buscando startups brasileiras, dentre a lista, né, de interesses, está o agronegócio. E, na grande maioria das vezes, eles não têm demanda. Eles não sabem onde procurar. E quando eles acham a startup, ela está despreparada para atingir uma maturidade de ter clientes internacionais, que eu acho que é onde essa parceria vai agregar muito. Assim, demanda tem muito. O que a gente precisa agora é preparar para a demanda, né, alinhar as expectativas e, de novo, a palavra do dia, fazer o match. Henrique, suas considerações finais e o match, redes sociais, Unifron, como que a gente dá sequência nesse bate-papo aqui? Encontra a gente no Unifron BR, é o nosso Instagram tá massa pra caramba, tá bem legal. E não posso deixar de agradecer a presença de vocês, como parceiros que são, né? Onde nós estamos começando aqui um projeto muito audacioso, porque também, Gustavo, tem uma coisa que a gente não conversou, né? Para o mercado, a gente também tem que criar demanda. Com certeza. Né? E, todo mundo aqui tem um celular, né? Todo mundo sabe que todo mundo tem um WhatsApp, rede social, e isso foi caindo na nossa vida. Então, claro que a gente traz esse olhar de uma demanda que está acontecendo no mundo inteiro, que grandes instituições de ensino estão se voltando para essas oportunidades, porque hoje a instituição de ensino não se resume só à sala de aula, né? É como eu falei, trabalhar o projeto de vida, trazer oportunidade de negócio, dar match na vida das pessoas, dar propósito. Né? A palavra do dia é match. Porque é o seguinte, o que o aluno quer? Ele tem um propósito, quer se formar. Mas se ele não for desafiado, boa, né? Se você tem um propósito sem desafio, é vazio. Né? Então você tem que ter um desafio. O que é o seu desafio? Ser melhor, criar um negócio, me formar, passar num concurso. Esse é o desafio. E a geração nossa sempre foi desafiada. Né? E o nosso desafio é esse, as demandas que surgem no dia a dia. Você teve que se virar, aprender a mexer no tablet, que você não nasceu sabendo, né? Sabe. E hoje a gente está fazendo algo que para nós também aqui é novo, não é novidade para ninguém. Você está aqui nas redes, fazendo um podcast, etc. e tal. Mas além de agradecer, saber que a gente está num caminho legal. Ontem nós também conversamos com várias autoridades, a gente está percebendo que o governo do estado do Mato Grosso do Sul está oportunizando esse momento e nós estamos chegando também para entender o ideal do desenvolvimento que o estado precisa e se posicionar como um parceiro estratégico para que as políticas públicas de inovação, de tecnologia, né, de fomento
a esse novo momento da economia, também reflitam dentro da nossa instituição de ensino e a nossa instituição de ensino seja um grande parceiro. É para isso que no próximo semestre, né, nós já vamos apresentar 5 novos cursos. Já tem projeto novo aí, professor? Já tem projeto Um novo. spoiler, hein? Né? isso Spoiler. que eu gosto, Prepare-se, rufem os Ó, tambores. segura o corte aí, segura o corte. O tchan, né? Então nós vamos ter administração, nós vamos ter análise de desenvolvimento de sistema, Poxa. vocacionado à tecnologia, nós vamos ter marketing, nós vamos ter processos gerenciais, nós vamos ter agronegócio. Então tudo isso para fechar com chave de ouro Cursos o grande presenciais. ano. Cursos presenciais. Né? E a gente, claro, dentro desses spoilers, mas isso já não é um spoiler, né? Nossa instituição de ensino, Melina, Léo, né? Se vocês já sabem, isso não é spoiler, né? Já nasce como um Instituto de Ciência e Tecnologia. Então, nós já nascemos com uma ICT vinculada não somente a essa legislação que a Melina mencionou agora, que do Mato Grosso do Sul é a mais moderna, né, mais atual, mas também traduzindo toda a lei de inovação, a lei do bem, tudo isso para entender o nosso contexto, né, de transformar e resetar tudo que nós conhecemos de educação superior no país. Professor. Professor Gustavo, suas considerações finais. Pessoal, só queria realmente agradecer a vocês aí pela disposição de estar aqui conosco, né? Mais esse episódio do podcast. Professor Paulo, também muito obrigado aí pela condução e pelo apoio total sempre. E só falando, pessoal, ali, ó, não se esqueça de assistir a gente aí no YouTube, mas principalmente acompanhar a gente nas redes sociais. Porque cada episódio é uma situação diferenciada, é um conteúdo novo para você, aluno da Unifron, ou que vai ser aluno da Unifron, pode ter certeza. É isso. Professor Paulo, e as suas considerações? Agradeço aqui Melina, Leonardo, Henrique, Gustavo. Um grande abraço a você, é um sinônimo de prestígio sua audiência. Valeu, pessoal, grande abraço.